Prezado Monsenhor Juca, queridos irmãos e irmãs, e todos aqueles também que nos assistem pelos canais da internet, a paz esteja na casa de vocês e a paz esteja com todos nós. Nós muitas vezes nos perguntamos como rezar. Muitas vezes nós não temos muitas palavras no momento de rezar e nós buscamos muitas vezes orações prontas e formuladas. Num dia tão bonito como hoje, olha o que diz o nosso salmo: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos em nome do Senhor. E é isso que Deus nos pede. Ó terra inteira, cantar salmos, rezai, aclamai, agradecei e louvai ao Senhor. E nós estamos hoje, nesse domingo, louvando o dia do Senhor e louvando sua palavra e sua Eucaristia. A liturgia nos fala hoje sobre a missão. Jesus está a caminho de Jerusalém e Jesus envia os seus 72 discípulos. Mas quem são esses discípulos? 72? Na verdade, o número 72 para aquela época era um número inteiro, ou seja, podemos entender isso como uma totalidade. Então, nós entendemos que Jesus estava enviando a todos nós. Jesus envia os 72, mas nós também somos enviados. Quando nós fomos batizados, nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo e também somos enviados. E ao enviar os discípulos, Jesus também os ensina como fazer isso. Nós vamos notar que Jesus não diz para eles: olha, vocês vão ser enviados, vocês vão pregar a minha palavra, vão pegar o reino de Deus e vocês vão ter muitos benefícios com isso. Vocês vão ganhar muito com isso. Ele não diz isso. Ao contrário, ele diz: eu vou enviar vocês no meio de lobos. Mas e não é exatamente isso que acontece conosco? Numa sociedade que vivemos hoje, nós não estamos, vamos pensar, um tanto no meio de lobos. Como quando somos batizados, somos enviados. E a partir do momento em que nós pregamos a palavra, a partir do momento que nós falamos de Deus, parece que vem uma maré contra a gente. Mas, e como nós imaginamos isso? Quando hoje nessa sociedade se fala de Deus, parece que você está ultrapassado. A fé hoje está tão banalizada que Deus já não é tão importante em nossas decisões, em nosso mundo. E aí o Cristo vem e diz assim: a messe é grande, mas os operários são poucos. Nós vamos perceber que a crise de vocação já existia há 2000 anos atrás. Se o Cristo disse que a messe é grande e os operários são poucos, e hoje nós vivemos também isso. Mas será que os enviados ou aqueles que primeiramente já recebem essa ordem de pregar o Evangelho de Deus, está condizente com esse Evangelho? Será que nós estamos pregando um Evangelho conveniente? Às vezes a gente leva a pensar isso, porque a grande massa que rema contra o reino de Deus, parece que sufoca o Evangelho, parece que sufoca aqueles enviados que pregam a palavra de Deus. Por que isso? Porque nós falamos, nós pregamos
Quando eu falo nós estamos falando todos nós, discípulos, esses que vêm aqui hoje. E parece que a nossa fé, ela fica um pouco escondida. Nós não proclamamos, nós não louvamos o Deus com o coração que nós precisamos fazer isso. Aí vem aquela tentação danada, né? Que nós temos que abafar a nossa cristandade e deixar que os outros sobressaiam sobre isso, sobre aquilo que nós pregamos. Você está errado, ou Deus não existe, ou a tua religião está ultrapassada, a tua igreja está ultrapassada. E aí nós corremos o risco de abaixar a cabeça e de não chegar no púlpito ou não chegar no nosso ambão e dizer aquela verdade que precisa ser dita. Muitas vezes nós dizemos aquilo que as pessoas querem ouvir e nós fugimos do Evangelho, nós fugimos daquilo que Cristo quer que nós preguemos, né? Aí nós começamos a banalizar, nós começamos a ter uma fé fraca, nós começamos a ter uma fé que é conveniente. Mas não foi para isso que Jesus enviou os seus discípulos. Eu estou enviando vocês no meio de lobos. Lobos que existem na sociedade e lobos que existem aqui dentro da igreja também. Se sobe alguém para falar a verdade do Evangelho, muitas vezes ele é criticado, muitas vezes ele está falando besteira, muitas vezes ele está falando demais, e nós não temos condições muitas vezes de ouvir a verdade do Evangelho. Não leveis nada junto convosco, junto com vocês, não leveis nada, não leva roupa, não leva comida, não leva nada. Foi isso que Jesus Cristo disse para eles. E com isso nós podemos imaginar o quê? Será que nós, igreja, estamos realmente com esse espírito de humildade, com esse espírito de pobreza? Cristo não quer uma igreja fantástica, espetaculosa. Ao contrário, o Cristo quer uma igreja pobre, uma igreja que sai de dentro de si e vai ao encontro do povo. Não quer uma igreja cheia de ouros e peças, enfim, e riquezas. Não levem nada. Se lá te derem o que comer, comam. Se não, não comam. É isso que a igreja quer, é isso que Cristo quer da nossa igreja. Será que nós estamos caminhando dessa forma? Será que nós não estamos na contramão? Será que os discípulos continuam querendo mais riquezas do que o reino de Deus? E nos fala de missão. E que missão é essa? Não é sair nas ruas e começar a gritar, falar sobre Jesus Cristo, não é isso. A missão, ela pode começar onde você mora, onde nós moramos, começar na nossa casa, começar dentro de nós, a levar o Evangelho, a levar o nosso testemunho de cristão. Vede como eles se amam. Não é sair daquela porta da igreja para fora e pregar uma outra vida, e pregar uma outra coisa. Eu já saio daquela porta, aí eu vivo no meu individualismo. E Jesus enviou 2 a 2. Por que isso? O que Cristo quis dizer enviar 2 a 2, os 72 discípulos? Porque Jesus não quer uma igreja individualista. Jesus Cristo quer uma igreja de comunidade. E começou por aí. Quando 2 pessoas falam, a credibilidade é maior. Os discípulos de Emaús eram 2. Os apóstolos 12. E veja que no nosso evangelho, o Cristo não fala dos apóstolos, ele fala dos discípulos. Os apóstolos é uma outra, um outro contexto. E ai de mim se eu não evangelizar. E São Paulo fala hoje, na segunda leitura, que ele vive em Cristo.
E ele não vive para o mundo mais, ele vive para Cristo. Eu fui crucificado com Jesus Cristo. E olha que São Paulo apanhou muito quando ele fez a pregação dele, o tempo que ele pregava. São Paulo foi um dos que mais sofreu com a cruz de Cristo. E ele dizia: doravante eu serei de Jesus Cristo. As coisas do mundo não me importam mais. Eu quero evangelizar. Eu sou enviado. Eu também faço parte, apesar dele não ter conhecido Jesus Cristo pessoalmente. Eu também faço parte do time de Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, o que o Evangelho traz para nós? Qual é a lição, ou qual é a missão, ou o que o Evangelho nos traz para vivermos hoje? Essa missão de cristão, essa missão de discípulo, essa missão do qual nós fomos batizados. E no momento que nós somos batizados, nós nos tornamos os discípulos de Jesus Cristo. E nós somos enviados, tal qual os 72. E aí, o que eu estou fazendo com meu discipulado? Como que eu estou vivendo este ser discípulo? Cada um de nós temos uma missão, cada um de nós temos uma vida de discípulo. Como que eu estou correspondendo a isso? Porque muitas vezes, se nós estamos vindo à missa para desencargo de consciência, ou por qualquer outra razão a não ser aquela de louvar a Deus e viver a palavra de Deus, nós fugimos do nosso ser discípulo. E aí, nós estamos pregando contra o nosso Evangelho. Será que nós somos o contra-testemunho aí fora? Como que eu estou vivendo isso? Nós precisamos nos perguntar constantemente: como que eu vivo o meu discipulado? Como que eu vivo a palavra de Deus? Como que eu vivo o meu batismo? Eu não posso ficar de braços cruzados. Existe até uma frase, né? Como que eu vou ficar de braços cruzados se o Cristo morreu de braços abertos? É esse o ensinamento que o Evangelho traz hoje. A missão. Mas a missão que começa dentro de nós. A missão que começa dentro de nós e que é transmitida a outros que estão ao nosso redor. Nós precisamos refletir esse rosto de Jesus Cristo. Nós estamos no mundo para transformá-lo. Nós não estamos no mundo tão simplesmente por estar. Você, nós, nós não viemos ao mundo por acaso. Nós temos uma missão e cada discípulo precisa descobrir essa missão. E Jesus nos envia sempre. E Jesus é o caminho. E a paz esteja convosco. Essa é a grande frase, é o grande lema, ou seja, é a grande oração que Cristo nos dá. Se o outro que está recebendo a minha paz for alguém de bem, ficará com ele, se não, voltará para nós. Como fomos enviados no meio de lobos, toda cidade que não te aceitar, sacuda a poeira e voltem. A tua parte você fez como discípulo. A paz vai ficar, se aquela pessoa for digna de paz. Então, para terminar, a paz esteja convosco.